Bem, né? Então, seja bem-vindo, são 17 horas, bem na horinha, de pontualíssimo, assim, britânico. Né? E boa tarde a todos, nessa tarde maravilhosa de sábado, com as bênçãos de Jesus. Né? Gessler é hoje o nosso palestrante, e ele vem com o tema Tempo de Renovação, certo? Então, eu convido a todos para fazermos uma prece, fechar os olhos, entrar em comunhão com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor Jesus, com o nosso mestre, né? E agradecer sempre, sempre gratos, querido mestre, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais de teus ensinos. Pedimos que concedei-nos discernimento para compreender a mensagem trazida pelo nosso irmão palestrante, que de bom grado aceitou nosso convite, e dai-nos, Senhor, a sabedoria para saber escolher sempre o melhor. Que tuas bênçãos ilumine cada um de nós nesta tarde. E com esta prece, damos por iniciada a palestra pública deste sábado, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. E assim, eu passo a palavra ao nosso irmão palestrante. Muita paz para todos, boa tarde. Só duas perguntas. Primeiro, o som está chegando bem? E a segunda pergunta, eu tenho até que horário para falar? Nossa reunião encerra às 18 horas, então esteja à vontade, porque é só fazer a prece e encerrar. Tá bom. Se quiser, inclusive, pode fazer a prece. Bom, amigos e amigas, é uma alegria estar aqui de novo com vocês na Fraternidade Espírita de Aldeia, para conversarmos um pouco sobre Espiritismo, cuja temática de hoje é tempo de renovação, que nos foi solicitado. Eu costumo sempre falar que Espiritismo não tem professor, todos nós somos alunos. Hoje eu estou falando, amanhã eu estou escutando, e nós vamos um dando a mão para os outros, um ao outro, e um ajudando ao outro, nessa caminhada evolutiva, que nesse momento estamos simultaneamente reencarnados no planeta Terra. Há tempos atrás, eu ainda não era espírita, eu já disse aqui uma vez que eu me tornei espírita com 16 anos de idade, quando eu li o Livro dos Espíritos. Ao terminar a leitura do Livro dos Espíritos, pela profunda lógica que se aderiu plenamente com as minhas demandas filosóficas, religiosas, científicas, etc. Depois, eu conhecendo a literatura, Gabriel Delany, tem uma frase que ele diz que muito se encaixa no meu abraço ao Espiritismo, quando ele fala que o Livro dos Espíritos é uma lógica de aço. Então, essa lógica de aço foi o principal motivo de eu me tornar espírita quando fiz a primeira leitura do Livro dos Espíritos. Mas antes disto, eu me lembro de um diálogo que eu tinha com um professor meu. Ele era professor de filosofia. E não foi, após a aula, ele me chamar para conversar um pouco assim, ali em pé mesmo, na sala de aula. Eu não era espírita, e ele com as suas reflexões filosóficas. E eu me lembro uma vez que ele disse para mim, Gel, mais ou menos assim, tem dias que eu acordo e tenho certeza que Deus existe. Eu vejo o sol, à noite eu vejo a lua, o brilho das estrelas, o mar, as árvores crescendo. Eu olho para o meu corpo, vejo todo o funcionamento que eu não entendo, coração, etc. E isso chega para mim e diz racionalmente, Deus existe. No entanto, tem momentos em que eu acordo e vacila a minha fé em relação a Deus. Tem momentos que eu acordo e penso, meu Deus, quantas dores, quantos contrastes. Uma criança que nasce cega, uma criança tetraplégica com 2 anos de idade. Tanto sofrimento na Terra.
como é que eu posso conciliar um Deus todo-poderoso, do macromundo das galáxias, do equilíbrio, da sincronicidade entre as estrelas, os astros, etc., como também o equilíbrio, a sincronicidade do micromundo dos átomos, dos elétrons, dos pósitrons, dos neutrinos. Uma coisa fantástica. Com essa dor, com esse contraste. E começou uma reflexão filosófica. Eu conversando com ele, eu não sabia dar uma resposta precisa, e eu me lembro, mais ou menos, que eu disse para ele o seguinte, que o fato de eu não entender ou não conseguir explicar muitas das minhas interrogações não obrigatoriamente me leva à inexistência de Deus. Porque são tamanhas as outras oportunidades que mostram uma transcendência em relação à humanidade, no que se refere ao universo como um todo, que eu coloco isso muito mais por uma ignorância de minha parte, do desconhecimento, do que eu me sentir na arrogância de afirmar a inexistência daquilo que nós chamamos de Deus. Então, por aí as reflexões foram, conversando, eu sempre conversava com ele, mas sem uma resposta mais precisa. Dentro dessas perguntas mais amplas, reencarna no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, um espírito que teria o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido entre nós com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele reencarna para quê? Ele vem com a missão de ser, mais na frente, o codificador de uma nova doutrina, que ele mesmo colocaria um novo nome, um neologismo, conforme está na introdução de O Livro dos Espíritos, chamando-a de Espiritismo. Então, ele veio com essa tarefa, com essa missão. Se preparou, como todo mundo sabe, bastante num planejamento espiritual, foi estudar em Verdun, na Suíça, no maior centro educacional da Europa, coordenado pelo pastor protestante João Pestalozzi. Foi para lá com mais ou menos 10 anos de idade. Segundo historiadores, estudava uma média de 10 horas por dia. Se aprofundou no campo do conhecimento das ciências humanas. Tudo que tinha de mais avançado naquela época, ele teve acesso, porque era o maior centro educacional da Europa. Se aprofundou e se preparou também no aspecto didático, no aspecto de aprimoramento daquele que já tinha muito no campo da moralidade também, já que João Pestalozzi era um exemplo de moralidade e de conhecimento pedagógico. Depois desse período muito importante para ele, de aprendizado, naquela faixa etária ainda juvenil, ele retorna para a França, vai morar um pouco mais na frente em Paris, capital da França, vai na sua vida normal, de educador, de pesquisador, de professor, etc., quando então é surpreendido por um diálogo com seu amigo de nome Fortier. Surpreendido não pela temática, porque a temática ele já tinha escutado falar, porque era a temática das mesas girantes, das mesas dançantes, e que estava acontecendo muito na França e em outros países europeus, em Paris, precisamente, que foi, eu diria assim, um rebatimento daqueles fenômenos de Hydesville, no condado de Wayne, em Nova York, proporcionado pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos. Mas ele nunca se interessou, ele era uma pessoa muito lúcida, muito pesquisadora, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. E ele via nisso mais uma espécie de uma brincadeira, de fraudes, etc. Mas esse seu amigo, Fortier, que ambos estudavam o chamado magnetismo animal, de Franz Anton Mesmer, falou para ele mais detalhes dessas reuniões, que as mesas estavam se mexendo, se locomovendo, sem que praticamente ninguém as tocasse, etc. Ele não se interessou muito, não se empolgou muito. Outras pessoas conversaram com ele, um outro amigo chamado Carlotte, etc. Mas quando Fortier lhe informou de que as mesas também estavam respondendo às perguntas que os homens lhe faziam, ele aí parou para pensar. Uma coisa é a mesa se mexer, pode ser uma energia, um fluido, como se usava muito esse termo na época, propiciando que essa mesa se mexesse. Ou mesmo a fraude, alguém ali com um truque e fazendo essa mesa se mexer. Mas a partir do momento que seu amigo lhe disse que as mesas respondiam às perguntas que os homens lhe faziam, isso significa dizer que quem quer que seja estivesse por trás dessa mesa tinha inteligência para entender as perguntas que lhe eram feitas, como também para concatenar as respostas de acordo com a pergunta que lhe eram feitas.
Kardec, então, começou a pensar com maior profundidade. Aceitou ir ver essa reunião presencialmente, em loco, na casa da senhora Prene Maisson, lá mesmo em Paris, no mês de maio de 1855. Na realidade, conforme ele colocou mais na frente seus escritos, ele foi nessa reunião para ver uma fraude, para ver se lá tinha alguém, talvez, não sei, com uma linha puxando a mesa, algum truque. Mas ele foi mais de uma vez e, conforme ele mesmo relatou, ele não encontrou nenhuma fraude. Ele disse que poderia ser tudo, menos fraude, de acordo com o fenômeno que transcorreu diante de seus olhos. Ele, então, quis saber ali quem é que estava estudando aquilo, quem é que estava levando aquilo para o campo da ciência, para procurar entender que tipo de energia, que tipo de força ou que tipo de inteligência estava manipulando aquela mesa. E, para a surpresa dele, ninguém. Uma outra pessoa tinha alguma anotação, algumas perguntas, o famoso dramaturgo francês Sardou, que tinha os cadernos anotados de perguntas e respostas, mas ninguém tinha levado aquilo para um estudo mais sério, de profundidade. Kardec, então, chamado de Kardec a partir de agora, ele, então, sentiu a oportunidade de, em sendo espíritos, inteligências por trás daquelas mesas, respondendo, seria a volta dos mortos. E, em sendo a volta dos mortos, ele poderia encontrar as respostas para as grandes perguntas que ele sempre teve na vida. Talvez a resposta que meu professor de filosofia, para as perguntas que meu professor de filosofia fez para mim, naquele diálogo que eu comecei na exposição de hoje. E que perguntas seriam essas que Allan Kardec teria na sua vida? As perguntas que a humanidade tem. De onde nós viemos? Para onde nós iremos? O que é que nós estamos fazendo no planeta Terra? Deus existe? Nessas estrelas que piscam numa noite de luar, existe vida? Ou só tem vida aqui na Terra? Qual a finalidade da nossa existência na Terra? Por que uma criança com 2 anos de idade está cega? O que é que ela fez ou deixou de fazer para ser cega ou estar cega? Tetraplégica, só mexendo o pescoço numa cadeira sem se mexer, entre outras dores e outras interrogações filosóficas, religiosas e científicas. Ele então percebeu essa oportunidade, porque alguém que está do outro lado, chamado morto, a volta dos mortos, teria melhores condições, mesmo sem saber tudo, mas melhores condições de explanar e conversar sobre realidades que esses, chamados mortos, encontraram ao chegarem no chamado mundo espiritual, ou mundo dos mortos. Ele então tomou para si toda uma pesquisa, criando toda uma metodologia para investigar, ser um pesquisador, como se fosse uma sonda espacial e ver o que é que tem na Lua, lá em Marte. É uma sonda para ver o que é que tem nesse chamado mundo invisível, de uma outra dimensão. Então, ele juntou um pouco mais de 10 médios para começar um estudo, uma metodologia para pesquisar isso. Logo no início, pela sua sapiência, inteligência, profundidade, ele colocou logo 2 pontos na sua metodologia de estudo e de pesquisa. Um ponto foi o que ele chamou de universalidade das informações, ou seja, para algo ser verdadeiro, tem que ter muitas afirmações sobre aquilo. Então, ele fazia, muitas vezes, a mesma pergunta para vários médios, muitos que não se conheciam. Naquela época não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha internet, então muitas pessoas não se conheciam. Tinha um médico numa cidade A, outro médico na cidade B, que nem sabia que existiu. Então, ficava até mais fácil fazer a chamada universalidade das informações, porque mandar uma pergunta para um numa cidade, para outro, ninguém conhecia ninguém, vinha a resposta, e ele analisava, diante de várias outras respostas, se tinha coerência, se tinha confronto entre uma resposta e outra, etc. E há outro ponto dentro da sua metodologia, que formava o seu binômio, era a racionalidade das informações. Ele passava pelo crivo da razão. Ele nunca foi adepto de uma fé cega. Tanto assim que mais na frente, no ano de 1864, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo de que fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Kardec, então, com essa metodologia, começa a conversar com espíritos através de vários médios
começa a fazer diversas perguntas, milhares de perguntas, montando aos poucos um esboço doutrinário. No início mesmo, conforme está na Revista Espírita, ele nem tinha ideia ainda que ia sair uma doutrina ali. Mas a partir do momento que ele começou a perceber que a resposta que chegavam em relação às suas perguntas tinham conotação filosófica, religiosa, e de um profundo sentido de religiosidade, filosóficas, científicas, e de um profundo sentido de religiosidade, ele começou a perceber que uma doutrina estava se formando ali. Então, ele foi se aprofundando, se aprofundando. Entre essas pessoas, esses médicos, tinham duas adolescentes, duas irmãs, Caroline e Júlia Budan, uma de 16 anos e outra de 14 anos de idade. Imagine vocês, uma menina de 16 anos e 14 anos de idade, respondendo, mediunicamente, lógico, perguntas deste calibre que Kardec fez, que é Deus, sobre reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a gênese, sobre o futuro da humanidade, o porquê das razões filosóficas, e menina de 16, 14 anos participando, e depois de responder, ia fazer suas coisas normais de uma adolescente do século XIX. Com esta metodologia, ele publica, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, com 501 perguntas. Em seguida, ele, aproximadamente 3 anos depois, ele publica na edição com 1.019 perguntas, que é o quantitativo que nós temos hoje em um Livro dos Espíritos. Na realidade, ele publicou com 1.018 perguntas, porque teve uma falhazinha que pulou uma pergunta. E aí, numa correção feita no Brasil, mas não de conteúdo, apenas de numeração, virou 1.019 perguntas em um Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos trouxe o que para nós? Trouxe a síntese da doutrina espírita. A síntese da doutrina espírita, que está ali toda dentro desse Livro dos Espíritos, que é a base, por isso começou por ele, coloca o que para nós? Os princípios básicos do Espiritismo. Quais são os princípios básicos do Espiritismo? Que princípios são esses que norteiam, que sustentam esse edifício doutrinário que nós chamamos de Espiritismo? Que princípios são esses que, quando eu os abraço, eu me torno espírita? Então, nós podemos dizer assim, esses princípios básicos são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e a ética da fraternidade. Esses pontos resumem, em termos amplos, os princípios básicos da doutrina espírita. É onde ela se sustenta. Tudo mais são derivações, são debates, são análises, mas esses pontos é o que eu gosto de falar, seriam a fundação, os pilares, as vigas e as lajes do prédio chamado Espiritismo. Dentro desses princípios básicos que eu acabei de falar, eu destaco 2 na temática de hoje, que é tempo de renovação, que seria a evolução e a reencarnação. A evolução, a doutrina espírita, ela é evolucionista, não é salvacionista e não é exclusivista. A doutrina espírita nos fala que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, quando uma mulher está grávida, ali está sendo criado, naquele momento, a parte material, o feto, o corpo material do reencarnante. Mas o espírito, o princípio inteligente que está ali a habitar aquele corpo, ele já tem sua pré-existência. E não está nascendo naquele momento, nem nasceu há 1, 2 anos atrás. Nasceu há muito tempo atrás, que nós não temos, neste momento, uma dimensão precisa. Mas na condição de simples e ignorante. Ou seja, no estágio evolutivo inicial, do zero, podemos dizer assim. A partir dessa criação, ele vem no início, ele vai evoluindo, durante um bom período, apenas pelos impulsos. O doutor Jorge André, psiquiatra espírita, que viveu entre nós até os seus 100 anos de idade, desencarnou alguns anos atrás, já esteve aqui em Recife, em eventos espíritas, tem um livro muito interessante, um livro científico, chamado Impulsos Criativos da Evolução, e que ele fala, dentro de uma hipótese dele, mais baseada na doutrina espírita, como é que seria esse processo de evolução do simples ignorante
até a condição lá na frente de espírito puro. Então, voltando ao simples ignorante, começa toda uma fase de impulsos sem que tenhamos qualquer atividade nossa de livre-arbítrio, de atuação nessa evolução. É um processo mecanizado. As próprias forças universais da natureza vai nos impulsionando nessa caminhada. A partir de certo momento desta evolução, nós adquirimos o que se chama do livre-arbítrio. Segundo Jorge André, esse processo da individualização começa a acontecer quando, nessa evolução, aparece um órgão que nós conhecemos como glândula pineal ou epífise. Segundo ele, toda vez que aparece isso na formação de um corpo físico, significa dizer que aquele princípio inteligente já está adquirindo a sua individualização. Mas, mais na frente, quando nós começamos a atingir o estado de conscientização, que é o estágio que nós vivemos hoje enquanto humanidade, nós adquirimos também o chamado livre-arbítrio. A capacidade de decidir por um caminho, ou por outro caminho, ou por um terceiro caminho. E, a partir desse momento, começa a agregar no nosso espírito, na nossa evolução, a felicidade ou a dor como consequência do nosso livre-arbítrio no aspecto consciencial. Até então, não. Por exemplo, um cachorro não tem senso de certo e de errado. Um gato não tem senso de certo e errado. Ou mesmo no estado de humanidade, uma criança não tem. Mas eu aqui que estou falando, e vocês aí que estão escutando, temos. Então, nós já temos responsabilidades em relação às nossas decisões. E aí já começa também o chamado resgate consciencial, os débitos conscienciais, para que nós possamos ter o ajuste nesse crescimento em direção a espírito puro. Nessa marcha evolutiva, existe um outro instrumento que faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita, que Deus utiliza, que é a chamada reencarnação. Então, nós fomos criados sempre ignorantes, iniciamos a caminhada em direção à pureza do espírito, e nessa caminhada também existe um instrumento chamado reencarnação. Diante de tudo isso que nós falamos até agora, segundo os espíritos, que está alinhado com as colocações bíblicas em relação aos novos tempos, nós estamos passando hoje no planeta Terra a chamada fase de transição planetária, porque a Terra, enquanto planeta, também evolui, assim como nós evoluímos enquanto espécie, corpo físico e espírito. E a Terra evolui. E nesse processo de evolução, nós estamos, segundo os espíritos, saindo de uma fase caracterizada como provas e expiação para uma fase adiante no espectro evolutivo, que eles chamam de regeneração. E nessa fase nós estamos, então, como se fosse atravessando o rio, no momento caminhando por uma ponte. Nesse processo, vem uma reflexão sobre o que é que nós devemos fazer. Que tempo de renovação é esse? Renovação em direção a quê? Qual é o nosso desafio? Porque o processo da lei evolutiva, ela existe. Ninguém consegue bloquear a evolução. Você pode retardar temporariamente a sua evolução espiritual. Temporariamente. Porque se insistir muito, a dor vai lhe empurrar, porque Deus é bom. Mas você não pode retardar a evolução de um globo terrestre, nem de uma humanidade. Se você não acompanhar a evolução média do planeta Terra, a sua humanidade, para entrar no estágio das premissas do chamado planeta de regeneração, naturalmente seremos reprovados. Iremos para um local, não seremos abandonados por Deus, mas iremos para um local que se adapte melhor à média do nosso psiquismo. O mesmo que aconteceu, segundo os espíritos, lá na constelação de Capela. Lá em Capela, que fica na constelação de Cocheiro, aproximadamente 40 mil anos-luz da Terra. Para você ter uma ideia da distância, eu mesmo falo assim para vocês, pessoal, vamos ali no aeroporto dos Guararapes, pegar um avião e ir para Capela. Aí nós, todo mundo aqui, eu, vocês da Fraternidade Espírita da Aldeia, vamos lá para o aeroporto dos Guararapes, entramos no avião, apertamos o nosso cinto e o piloto diz: boa noite ou boa tarde, né, agora? Vamos levantar voo para pousarmos em Capela. Sabe quanto tempo a gente vai ficar dentro do avião até chegar em Capela? 50 milhões de anos.
Depois de 50 milhões de anos, o avião pousa lá em Capela. Veja a distância. E aconteceu lá o que está acontecendo na Terra. É o processo de transição. E nesse processo, nesse tempo de renovação, qual é o nosso foco? O que é que nós devemos fazer? Qual é o nosso grande desafio para a nossa melhoria interior? Aquilo que está no Livro dos Espíritos, que Sócrates, filósofo grego, deu uma ressonância grande, em que é uma frase que foi vista na parede do templo de Delfos por Tales de Mileto, que é: conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? Quem é Gel? Quem somos? Onde nós estamos? Qual é o patamar evolutivo que nós estamos hoje diante de toda essa marcha de evolução que começou lá como simples ignorantes? No aspecto moral, em que nível Gel, Maria, João, Ricardo, Pedro se encontram nesse instante no campo do orgulho, no campo da vaidade? O que é que nós estamos fazendo nesse sentido? No Livro dos Espíritos, pergunta 922, Kardec pergunta com outras palavras, mas a essência é essa que eu vou colocar. Ele pergunta o que é ser uma pessoa do bem, um espírito do bem. O que é ser, na essência, o que é ser feliz na Terra? O que é que nós devemos fazer para sermos felizes na Terra? Dentro dos limites que a Terra propicia, por ser ainda um planeta de provas e expiações. Você sabe o que é que os espíritos responderam? Não respondeu que é ganhar na loteria, ficar rico, quer ter muita saúde, não. Em resumo, eles responderam 3 pontos, que nós nos preocupássemos em ter 3 pontos, porque é o máximo de felicidade, o máximo que alguém pode almejar, o máximo que se pode fazer na Terra, nas limitações atuais da Terra. Um ponto eles falaram, no aspecto material, viver com o necessário. No aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro. Só isso. Raciocinemos. No aspecto material, viver com o necessário. Por que isso? Porque quando nós vivemos com excesso, no supérfluo, nós nos tornamos escravos desse supérfluo. E ninguém é feliz sendo escravo de alguma coisa. Uma vez perguntaram para Chico Xavier, qual é o homem mais rico do planeta Terra? Qual é o mais rico do planeta Terra? Seria quem? Bill Gates, dono da Microsoft? Um banqueiro? Não. O homem mais rico do planeta Terra, segundo a resposta de Chico Xavier, é aquele que tem menos necessidades. Veja que resposta profunda. Não é o que tem muito dinheiro para comprar muitas coisas e satisfazer as suas necessidades. É aquele que exige menos nas coisas materiais. Ou seja, quanto mais a gente evolui, menos dependente nós ficamos das coisas materiais. Mais desapegado nós ficamos das coisas materiais. Consciência tranquila. Por que consciência tranquila? Porque ninguém consegue ser feliz sem ter paz interior. E ninguém consegue ter paz interior se não tiver consciência tranquila. Veja a correlação. Deus é tão bom que nos dá sempre a oportunidade de reajustarmos a nossa consciência pelos nossos equívocos. Caso contrário, seria uma tortura só. E outro ponto, fé no futuro. Por que fé no futuro? Fé no futuro aqui, entenda-se como fé em Deus, de que a vida continua, de que a morte não existe. Porque se eu não tiver isto, mesmo que eu viva materialmente com o necessário, mesmo que eu tenha a consciência tranquila, eu não serei feliz. Porque ninguém consegue ser feliz sem ter perspectiva de futuro. Então, veja a junção que os espíritos fizeram nessa resposta, na pergunta 922, 922 de O Livro dos Espíritos. Sintetizando, no aspecto material, viver com o necessário, e no aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro. E aí, dentro da temática de hoje, tempo de renovação, eu gosto muito de fazer a reflexão coletiva, mas no fundo é para cada um fazer individualmente, porque são questões conscienciais. Eu pergunto, como é que nós estamos no sentimento de posse? Nós somos possessivos? Só vou saber se eu fizer um mergulho interior. Se eu só falar, ficar falando, aí acaba a palestra, vou embora, faço outra palestra, eu vou ficar na superficialidade, falando que nem um papagaio,
Mas no mergulho interior, sem fazer, eu não progrido, porque eu não sei onde estou. Se eu não sei onde eu estou, ou como eu estou, eu não sei para onde ir. Eu tenho que saber onde está o vento para colocar a vela certa no meu barco, para meu barco ir para o lugar certo. E como é que eu estou, por exemplo, eu sou possessivo? Alguém aqui que está me escutando é ciumento? No relacionamento a dois, ou qualquer tipo de relacionamento? Aí alguém vai dizer, não, não sou não. Você já fez um mergulho interior, lá no fundo, aquele mergulho que Santo Agostinho fazia, como disse no Evangelho, colocando a cabeça no travesseiro, para saber se realmente não é. Em que nível você está? Vou começar agora, para não ficar palestra cansativa, só muito teórica, a dar uns exemplos reflexivos para nós. Sobre ciúmes. Eu tenho no hospital 2 amigos. Um amigo morou aqui em Pernambuco, ele era casado, tinha filhas pequenas, mas desencarnou cedo, deixando viúva e 2 filhas. Na década de 80, eu morei em Salvador, Bahia, por questões profissionais. Morei 8 anos lá. E numa dos meus retornando de uma atividade no centro espírita, eu estava no meu quarto e comecei a fazer uma prece normal, como eu sempre faço, antes de repousar. Eu não tenho mediunidade ostensiva, nada disso, mas todo mundo tem um pouco de mediunidade. E aqui, acolá, ela se apresenta mais intensa ou menos intensa, dependendo do dia e do momento. Nesse dia, eu estava fazendo uma prece, como eu disse, no meu quarto, quando eu percebi claramente a presença desse espírito que eu conheci aqui em Pernambuco, era meu amigo. Mas só que eu notei que ele estava angustiado. Hoje ele está muito bem. Mas naquele dia, naquela época, na década de 80, ele estava angustiado, sofrendo uma ansiedade muito grande. E como eu percebi a presença dele, e percebi o estado mental dele, eu comecei a orar com mais intensidade, com mais serenidade, para ajudá-lo, como se fosse um passe, e também para perceber com uma nitidez, caso ele quisesse mandar um recado para mim. Então, a partir de certo momento, eu percebi claramente qual era o recado. Ele disse para mim o seguinte, que eu o ajudasse, que eu não permitisse que a esposa dele, a viúva, já há 5 anos, ele já tinha desencarnado há 5 anos, que morava aqui em Pernambuco, fizesse o que ela queria fazer. Eu escutei aquilo, sem entender o que estava acontecendo, e no outro dia, de manhã cedinho, eu liguei para uma amiga minha aqui, que morava em Recife, que conhecia a viúva, né? E falei da situação, do momento mediúnico que aconteceu comigo, e pedi o favor dela, naquela época não tinha celular, não tinha nada, e eu pedi o favor dela, que fosse entrar em contato pessoalmente com a viúva para ver o que é que estava acontecendo. Resumindo a história, para não ficar prolixo e por causa do nosso tempo. Na realidade, toda a ansiedade dele, todo o sofrimento dele, tudo que ele estava passando, angústia, era porque a esposa, a viúva, há 5 anos, está pensando em casar outra vez. Então, isso para ele está sendo uma tortura enorme. Porque ele não admitia que a esposa dele pudesse casar outra vez. Se nós analisarmos eticamente e moralmente, não teria problema nenhum. Ela não é obrigada a casar outra vez, mas também, caso optasse em casar outra vez, não está ferindo nenhum princípio ético. Ela era viúva, 5 anos de viúva, e isso não fere na ótica espírita qualquer princípio ético. Era uma decisão individual dela, querer ou não querer casar outra vez. Mas ele não aceitava isso. Por quê? Porque, na realidade, ele estava confuso. Ele não estava, na realidade, amando. Ele tinha um sentimento de posse. Quem ama, liberta. Se eu amo uma pessoa e quero que essa pessoa seja feliz, eu não posso condicionar a felicidade dela a estar atendendo às minhas necessidades ou os meus anseios individuais. Se a pessoa quiser ir morar lá em Tóquio, no outro lado do planeta, no Japão, é o direito dela. Se eu a amo realmente, eu quero que ela seja feliz, independente de condicionamentos que eu coloque em relação a ela. Todos nós estamos assim ou não? É um mergulho interior, lá dentro, mergulhando, sem som, sem barulho, para saber que patamar nós estamos. Dentro desse mesmo assunto, eu vou dar um outro exemplo, que é ao contrário desse que eu falei, mas em cima do aspecto ciúme, já que é o nosso tema de hoje,
É tempo de renovação. Um outro amigo meu, quando eu fui morar em Salvador, eu fui, porque eu fiz um concurso, passei, e foi um concurso nacional. Então, várias pessoas no Brasil fizeram, e nos encontramos em Salvador, na época, para ter um curso patrocinado pela empresa, e depois desse curso, as pessoas eram direcionadas para vários locais do Brasil ou mesmo do exterior. E lá eu conheci essa pessoa, que eu não conhecia, porque ele era de Minas Gerais. Pessoa fantástica, maravilhosa e tal. Conhecemos durante o curso levou meses. Terminado o curso, cada um foi para trabalhar no seu local, ele foi trabalhar, na época, em uma plataforma de petróleo em alto mar, no Rio de Janeiro. Ele era casado e tinha, na época, um filhinho de aproximadamente 2, 3 anos de idade. Houve um acidente nessa plataforma e algumas pessoas desencarnaram, e ele desencarnou. O tempo passou e uma vez eu estava ainda na Bahia, em Salvador, na década de 80 também, em uma reunião, quando veio a presença dele. Não por mim, mas a presença dele no ambiente. E foi mais ou menos assim a história, vou mudar um pouco as palavras, mas a essência é isso. Eu percebi que era ele. E ao perceber que era ele, eu então comecei um diálogo com ele, perguntando como é que ele estava, se ele estava feliz, etc. E ele se identificou, e eu percebi nitidamente que era ele, até porque ele deu algumas informações que só eu ou ele sabiam. Conversas nossas durante o curso. Só que a partir de certo momento me deu uma curiosidade. Eu perguntei para ele, fulano, você está fazendo o que no mundo espiritual? Neste momento, você está aqui, nesta reunião, com qual objetivo? Em resumo, ele disse o seguinte, que naquele momento, ele estava com uma tarefa, que era ajudar a se aproximar, espiritualmente falando, um espírito estava reencarnado na Terra, uma pessoa moralizada, que seria o futuro esposo da a sua amada ex-esposa. Que ele preencheria esse vazio que ele deixou por função das leis universais da sua desencarnação. Ela deixaria de ser viúva e o filho deixaria de ser órfão. E essa pessoa moralizada seria o futuro esposo da sua amada ex-esposa e seria o pai do seu amado filho. Vejam que reações completamente diferentes. O primeiro, que está muito bem hoje, numa ansiedade, numa angústia, para não permitir que a esposa pensasse em um segundo casamento. E o segundo, mesmo amando intensidade, ele diz, amada ex-esposa. E o seu filho estava ajudando a que um espírito moralizado se aproximasse da esposa e se tornasse da ex-esposa e se tornasse o futuro esposo da sua ex-esposa, do meu amigo, e o futuro pai do seu filho. Em que ponto nós estamos? Mais para um ou mais para outro? Como é que está o nosso desapego, a nossa percepção do que é verdadeiramente o amor que Jesus nos ensinou, que nos convida à chamada família universal? Uma outra reflexão na tarde de hoje, já que eu passei pela parte mais teórica, para ficar um pouco mais leve nas nossas reflexões. Como é que nós estamos nesse tempo de renovação no perdão? Nós sabemos perdoar? Aquele perdão que Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7, que não é multiplicar e dar 490. É um perdão não no sentido de ser conivente com o erro, mas no sentido de não guardar mágoas. Uma vez, de vez em quando, eu escuto assim alguém falar, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Mas quem disse que perdoar é esquecer? No sentido mnemônico da memória. Não. Quem esquece, não se lembra, tem problema de memória. Se uma criança hoje pisou no meu pé, amanhã eu vou lembrar que ela pisou no meu pé. Agora, se eu lembrar com raiva dela, eu não perdoei. Agora, se eu lembrar sem mágoa nenhuma, assim como eu vou me lembrar que eu estou bebendo um pouquinho de água agora, então perdoei. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem mágoas, sem nenhum rancor, nada. Como se fosse uma coisa normal na vida. Isso que é o perdão. E nós sabemos perdoar? Então, vamos lá para a reflexão, cutucando as nossas reflexões na tarde de hoje, para de noite, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, fazermos um mergulho interior com esse otimismo nessa fase de
tempo de renovação. Um amigo meu aqui de Pernambuco, ele contou-me isso na década de 70. Ele fazia visita aos presídios. E um dos presídios aqui que ele visitava na época, ele ia e viu um homem, uma pessoa, que estava preso. E ele então sentou para conversar com essa pessoa. E perguntou para a pessoa, por que é que você está preso? E a pessoa lhe respondeu, estou preso por causa de um jornal. Meu amigo estranhou, como é que alguém pode ficar preso por causa de um jornal? E nessa curiosidade perguntou para ele, conte-me a sua história, se você quiser. Aí a pessoa falou, eu conto. Eu morava em certo local, morava numa casa, e recebia o jornal todo dia, bem cedinho. O jornaleiro deixava na porta de casa. Eu, então, pegava o jornal e lia normalmente. Isso na década de 70. Só que, a partir de certo momento, começou a ter uma intermitência. Tinha dia que o jornal estava e dia que o jornal não estava. Eu, então, reclamei do jornaleiro, pensando que era ele. E ele disse que não, jurou de pé juntos, né, como se diz popularmente, e que sempre deixava o jornal ali. Ele, desconfiado, passou a acordar mais cedo do que o horário do jornaleiro e ficou olhando pela brecha da porta se realmente isso acontecia. E aí, um dia, o jornaleiro deixou, no outro dia deixou, só que teve um dia que o jornaleiro deixou e foi embora. E ele ficou um pouquinho mais observando, quando ele percebeu que o vizinho veio silenciosamente, rapidinho, pegou o jornal e foi levando para a casa dele. Quando ele viu isso, ele abriu a porta e começou uma discussão com o vizinho. Nessa discussão, ele entrou em casa, pegou um revólver e matou o vizinho. E aí ele disse para o meu amigo, viu? Eu estou preso por causa do jornal. E meu amigo disse para ele, não, permita-me lhe dizer, você não está preso por causa do jornal. Você está preso por causa do seu orgulho, que foi tão grande, tão grande, tão grande, que chegou ao ponto de matar um homem por causa de um jornal. Na nossa reflexão, vou agora para outro extremo, dentro do campo do orgulho, no nosso tempo de renovação. Tem uma história que eu soube através de um pastor protestante, há muito tempo atrás, uma história verídica, que aconteceu num país árabe, há décadas atrás. E tinha um ancião, um idoso, uma idade bem avançada, chamado Jonaquim, que ele morava numa tenda árabe com seu filho. Jonaquim era uma pessoa muito bondosa, todo mundo gostava dele, pela bondade que ele fazia na redondeza. E todo mundo conhecia ele. Seu filho saía para trabalhar todo dia de manhã cedo e voltava no início da noite. Normalmente, rotineiramente. Até que um dia o filho saiu, mas não voltou. Deu 6 horas da noite, 7, 8, 9, 10 horas da noite e o filho não voltou. Isso nunca tinha acontecido. Jonaquim, então, sem telefone, sem nada, começou a ficar preocupado, muito preocupado. O que é que teria acontecido se seu filho não retornar? E pensando dentro de sua tenda humilde, simples, pensando sobre isto, de uma hora para outra, entra um homem abruptamente na tenda, que não era seu filho, se ajoelha, abraça as pernas de Jonaquim e diz, Jonaquim, meu bom e velho Jonaquim, me ajude, porque eles querem me matar. Jonaquim toma aquele susto, olha para o homem e não lembra que homem é aquele. O homem conhecia Jonaquim porque o Jonaquim era conhecido na área pela sua bondade. Mas Jonaquim não se lembrava daquele homem. Mas viu medo, os olhos esbugalhados de medo da morte, percebendo que viria um grupo matá-lo. Jonaquim, então, começa a conversar com aquele homem. Quando inicia a conversa, ele escuta um vozerio se aproximando da sua tenda e deduz que deve ser o grupo que quer matar aquele homem. Jonaquim, então, para e diz, espere um pouco aqui, que eu vou conversar com o grupo para ver o que é que está acontecendo. E o homem, com muito medo, ficou dentro da tenda de Jonaquim e Jonaquim saiu. Ao sair, tinha um grupo de pessoas e um líder um pouco na frente. O líder se aproxima de Jonaquim e diz, meu bom e velho Jonaquim, todos gostavam de Jonaquim, por favor, saia da frente, que nós precisamos entrar na sua tenda, pegar aquele homem e matá-lo. Jonaquim toma um susto. Olha para o líder e diz, mas vocês teriam coragem de matar aquele homem sob os olhares das estrelas? O líder olha para Jonaquim, Jonaquim, você conhece aquele homem?
Jonaquim disse, não conheço aquele homem. Pois bem, Jonaquim, aquele homem acabou de matar o seu filho. Por isto que seu filho não chegou ainda e nem vai chegar. Então sai da frente para que nós possamos matar. Jonaquim tem um impacto, toma aquele susto, pois exatamente aquele homem que entrou desesperado, abraçando as suas pernas para lhe pedir ajuda, é exatamente o assassino de seu filho. Foi apresentado dessa maneira ao assassino de seu filho. Jonaquim, impactado, olha para dentro da tenda, vê aquele rosto, aquele homem desesperado, olhando para Jonaquim, e vê que aquele homem é o assassino de seu filho. Pensa, segundo os relatos, orou um pouco, ficou observando, aqueles minutos de silêncio sepulcral de Jonaquim, de todos ao redor. Quando ele se vira para o líder e diz, então, já que ele matou meu filho, acabou de matar meu filho, eu peço para vocês apenas uma coisa, só uma coisa. E o líder diz, peça que nós atenderemos, porque você merece. Jonaquim então disse, a única coisa que eu peço é que vocês me deem uma oportunidade, apenas uma oportunidade, para que eu possa fazer deste homem um homem de bem, assim como eu fiz do meu filho. Perdão imediato. Todos aqui teriam esse perdão? Eu me lembro do diálogo de Sócrates, filósofo grego, com sua esposa Xantipa. Quando Sócrates foi preso injustamente, sendo acusado de desviar a sociedade, principalmente a juventude, e Xantipa foi visitá-lo na prisão, Xantipa um dia disse assim, Sócrates, eu não aguento mais vê-lo preso injustamente. E Sócrates, na sua sapiência, respondeu o seguinte, Xantipa, querias, por acaso, que eu estivesse preso justamente? Por que, Xantipa? Disse ele, com outras palavras. Todos que me condenaram já estão condenados à morte pela própria natureza. Mas só aqueles, como um pássaro preso na gaiola, que é libertado, que tem a consciência tranquila, é que voará em direção aos horizontes do infinito com as duas asas do equilíbrio. Jonaquim perdoou, aquele perdão crístico. Ele não concordou com o assassinato. Ele não disse que matar é certo. Ele, além de verdade, devia estar com profundas dores na alma de saudade de seu filho. Mas é uma dor da alma que, com o tempo, passa e ameniza. E ele tem a certeza do reencontro. Mas não é a dor consciencial, que é constante, que queima, que aprofunda lá no íntimo daqueles comprometidos com o erro, com o desvio consciencial. Completamente diferente de matar uma pessoa por causa do jornal. Ele perdoou, se colocou na visão crística de uma nova oportunidade, vendo o doente, mas um irmão seu, e abriu os braços, mesmo com a dor da perda e da saudade, diante da lei do amor, que é uma lei de Deus. Em que ponto nós estamos? Para que lado nós estamos mais? Para o do jornal ou para Jonaquim? Então, momento de reflexão. Este é o grande desafio nosso no tempo de renovação. Nessa chamada transição planetária, não é olhar estrelas, brilhos, aquilo outro, não são fenômenos bombásticos. Em termos individuais, postura moral. É o conhece-te mesmo. O que é que nós temos que fazer nesse tempo de renovação? Um esforço constante para fazer o bem, para superar as nossas imperfeições. Como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é ser um verdadeiro espírita? Espírita eu sou, nós somos, porque admitimos os princípios básicos do Espiritismo, então já somos espíritas. Mas o verdadeiro espírita, onde é que está? É aquele que, além de admitir os princípios básicos da doutrina espírita, se esforça honestamente, continuamente, corajosamente, diariamente, para amanhã ser moralmente melhor do que hoje em relação a nós mesmos. E amigos e amigas, já aos poucos, chegando aqui ao final da nossa exposição, permitam-me aproveitar esses últimos minutos para contar um caso muito íntimo, familiar, sem querer aqui fazer qualquer propaganda familiar, mas algo que me toca profundamente e, de vez em quando, eu conto essa experiência em algumas palestras que eu faço. E como aqui eu nunca contei,
Permito-me contar. Se alguém já escutou em algum outro momento, peça a paciência de escutar outra vez. Mas é algo que é um ensinamento diário para mim e que eu acredito que, de uma maneira ou de outra, possa servir também para vocês. Que vai ser a reta final dessa minha exposição, por causa do tempo. Eu tenho 2 irmãs. A minha irmã mais velha, 2 irmãs maravilhosas que eu tenho. Eu sou caçula, apesar já da idade bem avançada. Mas minha irmã mais velha, aproximadamente há 4 anos, 4 para 5 anos, começou a ter um probleminha na voz. Assim, a voz foi um pouquinho arrastada, muita pouca coisa. Eu nem percebi, era tão pouco que eu nem percebi. Quem me alertou sobre isso foi minha filha, que disse um dia: meu pai, minha tia, eu estou notando a voz dela um pouquinho arrastada, um pouquinho lenta. O senhor percebeu isso? Eu não tinha percebido. Eu disse: não, não percebi não, mas eu vou, na próxima conversa que tiver com ela, eu vou analisar para ver se realmente é isso. Tá? E realmente, 2 dias depois, conversando com minha irmã, eu percebi que realmente ela estava com a voz um pouquinho lenta. Então, eu conversei com ela, conversei com meus sobrinhos, os filhos dela, meu sobrinho e minha sobrinha, e resolvemos que ela iria fazer o exame. No início, pensávamos que era algum problema emocional, etc. Então, ela fez uma bateria de exames, e no final, o diagnóstico foi que ela tinha ELA. Para quem não conhece, ELA são iniciais de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Essa doença é progressiva, neurológica, fatal, não tem cura, e vai com o tempo, variando esse tempo para cada pessoa, imobilizando o corpo físico. Ela atua naqueles músculos em que você tem comando. Então, se eu tenho comando no braço, na perna, eu vou ficar com o braço paralisado, a perna paralisada, e só vai ficar funcionando aquilo que eu não tenho comando. O chamado sistema nervoso autônomo, né? Então, o coração batendo, etc. Até a respiração é prejudicada, porque até certo ponto nós temos o comando do músculo chamado diafragma. Então, ela soube que ia ter isso, viu qual era a caminhada da doença. No início, ela se impactou, que é normal, viu os quadros, se aprofundou no assunto. Nós conversamos muito, ela é espírita, nós conversamos muito no Evangelho do Lar, na época, falando sobre o que viria, que teria que ter muita perseverança, fé em Deus, serenidade, etc. E ela se preparou. A doença começou a avançar, e foi perdendo os movimentos do corpo, passo a passo. Em certo momento, ela só conseguia digitar com a mãozinha esquerda no WhatsApp. Ela não é canhota, mas a direita imobilizou logo. E ela sempre mandava mensagem sobre Jesus, sobre Deus, para os grupos. Pois bem, eu nunca vi minha irmã blasfemar. Nunca vi ela lamentar, reclamar de Deus, nada por causa disso. A doença avançou em tal ponto que hoje minha irmã ela está deitada numa cama e não fala mais, está lúcida e escuta, e enxerga, só, mas não fala. Mexe um pouco os lábios, mas sem conseguir pronunciar uma palavra, mais nada. E mexe os olhos, mas nenhum comando, não consegue nem mexer a cabeça, só os olhos. Agora está lúcida e sente o corpo. Sentir o corpo é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, imagine vocês, elas deitadas, 24 horas assim, sentir uma coceira no pé, ou uma dorzinha na coluna, ou no músculo da perna, sem poder se comunicar, sem poder avisar. Olhe a luta que não é para saber exatamente como é que ela está se sentindo, para poder aliviar ou mitigar as dores e dificuldades, já que ela sente o corpo todo. E também está lúcida, está sabendo o que está acontecendo com ela. Ela está paralisada, presa dentro do próprio corpo físico. Para você ter uma ideia disso, é só a gente parar um pouquinho, imaginar assim, eu vou ficar 20 minutos, parado numa cama, sem estar dormindo, sem mexer nada do corpo, já é uma certa tortura para a gente. Imagine dias, meses e anos. Um certo dia, eu sempre vou lá, aplico passe e tudo. E como ela escuta, eu sempre converso com ela, falo, não conversar, falo várias coisas para ela escutar. E ela fica me olhando. Um dia eu disse para ela: minha irmã, vamos fazer uma comunicação por código. E qual seria o código? Eu disse para ela: quando eu falar alguma coisa que é verdade, verdadeira,
você fecha os olhos. Quando eu falar alguma coisa que não é verdadeira, você continua com os olhos abertos. Esse foi o código que nós fizemos, para que ela entendesse e pudesse comunicar comigo. E aí eu fiz um teste com ela, para saber se ela entendeu toda a metodologia do código. Então eu fiz um teste tipo assim: Recife é a capital de Pernambuco. Ela fechou os olhos, verdade. Fortaleza é a capital de São Paulo. Ela abriu os olhos, deixava os olhos abertos, não era. E eu fiz várias perguntas assim, várias colocações assim, e ela não errou nenhuma. Ou seja, estava completamente lúcida em relação ao que nós explicamos sobre o código. E aí, então, comecei a fazer várias afirmativas e perguntas para ela que eu queria saber dela, nesse estado que ela está. E resumindo, para finalizar a palestra de hoje, eu coloco 10 perguntas que eu fiz, 3 respostas que ela me deu, que para mim são respostas profundamente significativas e que servem de uma lição diária para mim. A primeira resposta foi: eu perguntei para ela se ela estava vendo meu pai. Meu pai desencarnou há 8 anos atrás. Se meu pai aparecia no quarto dela, fazia visita a elas, espiritualmente falando. E ela me confirmou pelo código que sim, que periodicamente meu pai a tem visitado na condição de espírito. Depois eu perguntei para ela se ela, diante dessa dor, dessa limitação, você ficar 24 horas presa no corpo, só mexendo os olhos, e lúcida, eu perguntei para ela se essa profunda expiação que ela está passando, se isso afetou, de alguma maneira, a fé dela em Deus. Ela disse que não, que a fé dela em Deus continua inabalável. E, por fim, a outra pergunta que eu estou colocando para a palestra de hoje é que eu perguntei para ela se ela era feliz nesse quadro que ela está, se ela se sentia uma pessoa feliz. Ela disse que feliz não, ela se sentia muito feliz, muito feliz. E aí eu paro para refletir. Como é que eu, Gel, nesse momento, minhas mãos mexendo, meus braços, meu corpo, me locomovendo, falando, escutando, tudo, nesse tempo de renovação, como é que eu posso reclamar de alguma coisa da vida? Como é que eu, Gel, posso falar que não tem condições de fazer o bem, que não tem condições de fazer isso ou fazer aquilo, que o tempo não permite, que a vida, que isso... Como é que eu posso entrar em desculpismo consciencial diante desse exemplo de minha irmã, claro, passando uma provação, uma expiação profunda, dolorosa, difícil, que exige muita maturidade espiritual para não entrar no desespero internamente de uma depressão ou de mesmo de uma loucura. Me dando uma resposta neste nível, como é que eu posso negar ou não me esforçar corajosamente, galhardamente, para tentar seguir esse exemplo, esse convite que Jesus nos fez há 2000 anos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, deixo essa reflexão na tarde de hoje para vocês e para mim também. Peço, se possível, as orações também para fortalecer minha irmã. E muito obrigado e muita paz para todos pela oportunidade de conversarmos na tarde de hoje. Gratidão, Gel. Somos nós que agradecemos. Agradecemos por todo o ensinamento que você nos trouxe e, sobretudo, por esse último, por compartilhar conosco a sua experiência familiar, né? Trazendo um alento para cada um de nós, porque quando a gente olha para o lado, a gente sempre vai ver alguém que precisa muito mais do que a gente, né? E que a gente pode ajudar, né? A gente pode fazer alguma coisa. Então, as nossas preces, com certeza, estará com você, com sua família, com sua irmã, né? Obrigado. E eu convido a todos para fazermos uma prece para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Jesus amado, obrigado por mais este dia, pelo amparo que recebemos em todos os momentos e que esta harmonia que nos envolve
Continue conosco no decorrer de toda a semana, iluminados pelo teu amor, pelo teu coração. E assim, pedimos a tua permissão para encerrarmos esta reunião, na certeza de que estarás sempre conosco. Abençoa a nossa casa de oração e de trabalho, a nossa fraternidade, todos que fazem parte dela, todos que chegam a ela em busca de amparo, de auxílio, e que este amparo e esse auxílio se estenda por toda a humanidade. Gratidão, Senhor, hoje, agora e sempre. E com esta prece, pedimos a permissão para darmos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja.